Cara, hoje eu venho te convidar para participar do desafio Método Pulsar 3.0. 3 dias para destravar o setup Pulsar 500. Serão 3 aulas 100% gratuitas com um único objetivo. No final do desafio você vai receber o setup Pulsar 500 completo, pronto para mudar o seu jogo no Day Trade. Na primeira aula vamos focar totalmente no gráfico, utilizando Price Action objetivo, Parabolic SAR e as médias móveis de fio ao cubo, para que assim você enxergue as tendências e reversões de forma clara e objetiva, sem achismos, ok? Na segunda aula vamos montar juntos uma carteira de estratégias e robôs para que você possa atacar o mercado de várias frentes ao mesmo tempo, aumentando assim, cara, as suas chances de sucesso no Day Trade e também, é claro, protegendo o seu capital. E na terceira e última aula vamos concluir o objetivo do desafio. Você vai destravar o setup Pulsar 500, vai receber todas as configurações, o passo a passo e as estatísticas desse setup, 100% gratuito, sem pegadinhas. Você vai receber esse setup que faz parte do meu método Pulsar. E tem mais, quem participar das 3 aulas ao vivo vai ter a chance de receber um super bônus eterno, cara, algo que eu nunca ofereci antes e que pode transformar completamente a sua jornada como trader. E para garantir a sua vaga é muito simples, toque no link abaixo e se inscreva agora. Só quem estiver inscrito no desafio será avisado quando as aulas começarem. Então vem comigo, cara, e participe do desafio Método Pulsar 3.0, 3 dias para destravar o setup Pulsar 500. Cara, depois de anos testando dezenas de indicadores no Day Trade, eu descobri quais realmente fazem a diferença de verdade no meu operacional. Cada indicador tem seu papel importante e eu testei cada um deles em diferentes setups, ajustando até encontrar as melhores configurações. E sem enrolação, cara, agora eu vou te mostrar os 5 indicadores que fazem diferença de verdade no meu operacional e como eu uso cada um deles para tomar decisões mais seguras e objetivas. Vamos lá. Pivot Point, método Leandro Storm. Normalmente as pessoas utilizam o Pivot Point como pontos de suporte e resistência, mas eu prefiro utilizar de outra forma, cara. Então eu clico 2 vezes no Pivot Point, venho em níveis e mudo para método Leandro Stormer. Clique em OK. E a partir do momento em que eu faço isso, cara, qual é a minha leitura com o Pivot Point? Se o preço estiver acima do Pivot Point, eu vou acreditar apenas na tendência de alta. Eu vou buscar apenas por sinais de compras, ok? Por outro lado, cara, se o preço for abaixo do Pivot Point, eu vou acreditar apenas na tendência de baixa. Eu vou buscar apenas por sinais de vendas nesse caso. E é claro, se o preço ficar entre as extremidades aqui do Pivot Point, eu vou acreditar somente na lateralização, ok? Nesse caso, eu não busco nem por sinais de compras, nem por sinais de vendas, beleza? E é claro, cara, se você voltar aqui no gráfico, você vai encontrar vários exemplos disso funcionando. Você consegue filtrar muito bem a tendência, utilizando essa interpretação, é claro, né? Então, por exemplo, aqui, o preço fechou acima do Pivot Point, poxa, cara, eu posso acreditar então na tendência de alta. Já no pregão seguinte, o preço ficou o tempo inteiro entre as extremidades aqui, olha, do Pivot Point. Por conta disso, eu vou acreditar somente na lateralização. Agora, já nesse outro pregão, o preço foi abaixo do Pivot Point. Temos então tendência de baixa, beleza? É por conta disso que esse indicador é um dos meus favoritos, porque ele simplifica muito a leitura de tendência e lateralização. E é claro, se eu for criar um setup utilizando esse indicador, cara, algo interessante que eu posso fazer é utilizar uma média móvel de 9 períodos. Quando essa média móvel de 9 períodos for acima do Pivot Point, eu posso estar utilizando esta média móvel como ponto de suporte. Então eu posso estar buscando por compras nessa média móvel, utilizando ela como suporte, quando ela estiver acima de todas as linhas do Pivot Point. Você consegue encontrar vários exemplos disso funcionando no gráfico, como por exemplo aqui, certo? Poderíamos ter 2 entradas de compra aqui. Nesse outro pregão também, vários outros exemplos, olha, quando a média móvel vai acima do Pivot Point, podemos utilizá-la como suporte. E óbvio, quando a média móvel vai abaixo do Pivot Point, abaixo de todas as linhas do Pivot Point, eu posso estar acreditando que eu devo utilizá-la somente como resistência. Então nós encontramos também vários exemplos onde nós podemos utilizar essa média móvel como resistência. Obviamente, cara, que apenas isso não é suficiente dentro de um setup. Você precisa de mais sinais, você precisa de mais ferramentas para você estar abrindo operações. Então, cara, dentro de um possível setup, nós poderíamos estar utilizando o indicador estocástico lento. E aí, cara, poderia funcionar da seguinte maneira. Quando a média móvel vai
abaixo de todas as linhas do pivô point e o estocástico fica aqui, olha, sobrecomprado, nós podemos vender na média móvel. Veja só aqui também, cara, estocástico sobrecomprado, nós poderíamos então estar vendendo na média móvel. E aí um sinal de compra desse possível setup, né, seria quando a média móvel vai acima de todas as linhas do pivô point, demonstrando para a gente então tendência de alta. Quando o estocástico ficar sobrevendido, nós poderíamos então estar comprando na média móvel. Olha só novamente aqui, olha, estocástico sobrevendido, nós poderíamos então estar comprando na média móvel, entendeu? É claro que isso que eu estou mostrando aqui para você não é um setup pronto, eu apenas quis mostrar que existem várias possibilidades de criar um setup utilizando o pivô point como filtro de tendência, ok? É por conta disso que esse é um dos meus 5 indicadores favoritos para day trade. Vamos agora ao próximo indicador, difusor de fluxo. Cara, a configuração que eu mais gosto no difusor de fluxo é o seguinte: eu clico aqui em difusor, coloco a média longa em 305, a média curta em 144, esta média eu deixo na cor verde mesmo, tá beleza? Agora eu clico em DF-, coloco período 72 com deslocamento D1, na aparência cor vermelha mesmo. Para finalizar, DF+, eu deixo em 305 com deslocamento D1 na cor amarela mesmo, tá? Pronto, cara, essa é a configuração de difusor de fluxo que eu mais gosto. E aí você precisa entender o seguinte: a média verde representa o fluxo de curto prazo, a média vermelha representa o fluxo de médio prazo e a média amarela representa o fluxo de longo prazo. Então, cara, se os fluxos estiverem alinhados para cima, como é o caso aqui desse pregão, poxa, a gente vai acreditar que o preço, por mais que ele caia em determinados momentos, nós vamos acreditar que o preço está em tendência de alta apenas, ok? E a partir do momento em que o fluxo desalinha, por exemplo aqui, olha, o fluxo de curto prazo foi para baixo do fluxo de médio prazo, a partir desse momento eu paro de acreditar na tendência de alta. Portanto, cara, se você for observar esse pregão, nós tivemos aqui, olha, uma tendência identificada pelo difusor de fluxo desde o início até mais ou menos aqui. A partir desse momento, o difusor de fluxo parou de acreditar na tendência de alta. E é claro, né, cara, vocês já entenderam, quando os 3 fluxos estão alinhados para baixo, como é o caso aqui, olha, nós vamos acreditar em uma tendência de baixa, vamos acreditar que o preço tem mais chances de continuar caindo do que de passar a subir. E nós acreditamos nisso até o momento em que o difusor de fluxo desalinha, olha só nesse ponto. Então nós tivemos uma tendência de baixa identificada desde aqui de cima até aqui embaixo e depois, inclusive, né, o difusor de fluxo reverteu a tendência. Olha só, a partir desse momento nós passamos a ter os 3 fluxos alinhados para cima. Então a partir daqui, olha, nós passamos a acreditar em uma tendência de alta. Então, cara, esse indicador ele é muito poderoso dentro dos meus setups e eu gosto muito de utilizar ele principalmente para confirmar as tendências, entendeu? Digamos, por exemplo, cara, que nós estejamos montando um setup utilizando o pivô point conforme eu mostrei anteriormente para vocês, no método Leandro Storm. Nesse ponto, como vocês podem ver, o preço foi acima do pivô point, então aqui nós teríamos uma tendência de alta, certo? Percebe que o difusor de fluxo está com as 3 médias cruzadas para cima, ou seja, os 3 fluxos alinhados em tendência de alta. Nesse caso, então, o difusor de fluxo está confirmando a tendência de alta. Então, cara, dentro do nosso setup, esse seria o melhor momento, em tese, para estarmos buscando por compras aqui. Até o momento em que o difusor de fluxo desalinha. Ele desalinha nesse ponto. A partir daqui, cara, nós pararíamos de acreditar na tendência de alta. Percebe que, de fato, né, o preço, por mais que ele estava acima de todas as linhas do pivô point, ele apenas ficou andando de maneira lateral. Veja só que também é um exemplo de tendência de baixa. Nesse caso, o preço fechou abaixo do pivô point, nós então acreditaríamos em uma tendência de baixa e o difusor de fluxo estava com as 3 médias cruzadas para baixo. Então, nós teríamos uma confirmação da tendência de baixa e nós poderíamos, dentro do nosso setup, estar buscando por vendas então, porque em tese esse seria o melhor momento para estarmos fazendo isso, até o momento em que o difusor de fluxo desalinha. A partir desse momento aqui, ele mostra para a gente que possivelmente não é o melhor momento para estarmos buscando por vendas. Então nós pararíamos de buscar por vendas aqui, por mais que o preço estivesse abaixo do pivô point, entendeu? Ah, Pio, eu até gostei do difusor de fluxo, só que eu não quero criar um setup utilizando o pivô point. Eu gosto mais de médias móveis. Beleza, cara, você pode simplesmente utilizar a média de 610 períodos, 305 períodos, 72 períodos e 17 períodos. E aí a leitura é muito simples. Quando todas as médias aqui, olha, estiverem cruzadas para cima na sequência correta,
correta, né, de 17, 72, 305, 610, por exemplo, né, e também o difusor de fluxo estiver confirmando a tendência, beleza, cara, dentro do setup que você estiver criando, você poderia então estar buscando aqui por compras, entendeu? Até o momento em que as médias ou o difusor de fluxo ficassem desalinhados. Percebe que nesse caso o difusor de fluxo desalinhou nesse ponto que eu vou destacar com uma seta, olha. Então a partir daqui nós pararíamos de acreditar na tendência de alta, porém foi uma grande tendência, certo? E a gente consegue encontrar vários outros bons exemplos no gráfico. Percebe que aqui, olha, inicialmente as médias estavam lateralizadas, elas não estavam mostrando nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Agora, a partir desse momento aqui, as médias passaram a demonstrar para a gente tendência de baixa. O difusor de fluxo confirmou a tendência de baixa para a gente. E aí percebe que o preço, olha, desenvolveu de fato em uma tendência de baixa, olha, o preço foi caindo, e então dentro do nosso setup, né, nós estaríamos buscando apenas por vendas até o momento em que o difusor de fluxo desalinhou, bem aqui, olha. Ou seja, a partir dali, nós pararíamos de acreditar na tendência de baixa. E isso, cara, com certeza evita vários sinais falsos. Veja só aqui, por exemplo, nesse pregão anterior. As médias estavam demonstrando pra gente tendência de alta. Porém, perceba, cara, que o preço não consegue de jeito nenhum ultrapassar essa região. O preço ficou travado, sem força nesse pregão. Por mais que as médias estivessem demonstrando pra gente tendência de alta. Mas perceba, cara, o difusor de fluxo em nenhum momento nesse pregão estava confirmando a tendência de alta. Muito pelo contrário. Então, nesse caso, dentro do nosso setup, nós não faríamos nada, nós não compraríamos, nós não venderíamos, ficaríamos de fora. Mas percebe que a combinação das médias com o difusor de fluxo, além de confirmar a tendência para a gente, evita vários sinais falsos. Só com esses indicadores que eu mostrei, já é possível criar dezenas de ótimos setups, ok? Então, por conta disso, o difusor de fluxo é um dos meus indicadores favoritos. Mas beleza, cara, vamos agora ao próximo indicador, Stop ATR. Esse indicador foi criado para ser um stop móvel, mas como aqui é fugindo do convencional, cara, eu sempre utilizei esse indicador como suporte e resistência nas minhas estratégias. E cara, existem várias configurações diferentes para isso. Veja só essa configuração nada comum. Desvio de 10, período 1, tipo aritmética. Cara, o Stop ATR com essa configuração entrega pra gente pontos de suporte e resistência muito interessantes, principalmente para fazermos scalp, certo? Operações curtas. Tudo bem, o preço acaba demorando mais para chegar nesses pontos de suporte e resistência, mas quando ele chega, normalmente ele faz uma reação contrária, entendeu? Então, se assim como eu, você gosta de fazer operações curtas, você pode criar um setup, onde, por exemplo, você teria um ponto de entrada de venda quando o preço tocasse o Stop ATR vermelho, certo? Então eu poderia criar um setup utilizando 125 pontos de alvo ou 100 pontos de alvo, por exemplo, para pegar essa reação que o preço fizesse. Percebe que o preço subiu, poderia ter acionado a minha ordem de venda aqui e aqui embaixo, olha, pegado a minha saída. Nesse caso, se o meu setup me demonstrasse um sinal de venda aqui nessa situação, e caso o meu setup mais à frente demonstrasse para mim um sinal de compra, eu utilizaria então o Stop ATR como ponto de entrada de compra. Stop ATR verde no caso. Novamente, eu poderia estar utilizando dentro do meu setup um alvo de 100 pontos ou 125 pontos. Então, por exemplo, aqui eu pressionaria minha ordem de compra e aqui em cima pegaria minha saída. Mais à frente ainda nesse pregão, olha, eu poderia ter aqui, olha, um ponto de entrada de venda dentro do meu setup, quando o preço encontrasse a resistência aqui no Stop ATR vermelho. Então, minha ordem de venda poderia ser acionada aqui e aqui embaixo, olha, pegaria o meu alvo, entendeu? Se você voltar aqui no gráfico, cara, utilizando o Stop ATR com essa configuração, você vai encontrar vários momentos em que você poderia fazer operações de scalp e que teria funcionado. Você só precisa encaixar isso dentro de um setup coerente. Por exemplo, se você criou um setup de tendência, muito provavelmente você compraria aqui quando o preço tocasse Stop ATR verde, porém você não venderia aqui quando o preço tocasse Stop ATR vermelho, porque estaria indo contra a tendência, nesse caso de alta, entendeu? Então tudo vai ir de acordo com o setup que você montar. Porém, de
De qualquer maneira, o Stop ETR nessa configuração vai gerar um bom ponto de entrada para o setup que você for criar, entendeu? É por conta disso que esse indicador está entre os meus 5 favoritos, ok? E uma outra configuração, cara, que eu gosto bastante é quando eu coloco aqui, olha, o desvio em 0,50, com período de 20 mesmo, tá? Eu clico em OK e vocês já me viram utilizar essa configuração de Stop ETR nessa estratégia que está aparecendo agora na sua tela. Essa estratégia está aqui no YouTube e eu utilizo essa mesma configuração de Stop ETR. E essa configuração é muito interessante porque o Stop ETR fica bem próximo ao preço. E isso, cara, ajuda a gente a fazer operações bem rápidas dentro de um setup de scalp bem montado. Então, por exemplo, o setup que você montou identificou tendência de alta e deu um sinal de entrada, por exemplo, nessa vela aqui. Poxa, aqui já vai estar o seu ponto de entrada de compra, no Stop ETR verde, bem colado ao preço, percebe? Da mesma forma que, digamos que a sua estratégia demonstrou tendência de baixa e nesta vela aqui, ela te deu um sinal de venda. Então, logo aqui você já poderia estar vendendo no Stop ETR vermelho, entendeu? Então, dá para você criar vários bons setups utilizando essas configurações de Stop ETR que eu acabei de mostrar a vocês. Existem várias outras configurações, porém essas duas, cara, são extremamente interessantes para a criação de um bom setup. Vamos agora ao penúltimo indicador, ARUM linha. Cara, esse indicador é muito pouco utilizado pelas pessoas, talvez pela sua aparência exótica, certo? Mas esse indicador é fantástico, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ele mostra a tendência, a força da tendência e pode gerar também sinais de entradas. Existem 3 configurações que eu gosto de estar utilizando no ARUM indicador. Ele pode ser utilizado com 34 períodos, 72 períodos ou 144 períodos. São as 3 configurações que eu mais gosto. E além disso, cara, eu coloco uma linha horizontal no nível de 75. E para finalizar, eu venho em aparência e mudo aqui, olha, o ARUM Up para cor verde, o ARUM Down para cor vermelha. Se a linha verde do ARUM estiver acima da linha vermelha, a tendência é de alta. Porém, se nós temos uma tendência de alta e a linha verde está abaixo, olha só, do nível de 75, significa que a tendência é de alta, porém a tendência está fraca. A partir do momento em que a tendência é de alta, porém a linha verde vai acima do nível de 75, aí nós passamos a acreditar na tendência de alta com força, entendeu? E inclusive, cara, esse cruzamento da linha verde para cima do nível de 75, isso pode gerar para a gente um sinal de entrada, como por exemplo aqui, olha, a partir do momento em que a linha verde do ARUM cruzou para cima do nível de 75, nós, dentro do nosso setup, poderíamos utilizar isso como um sinal de entrada de compra, beleza? E é claro, cara, olha só, se a linha vermelha do ARUM estiver acima da linha verde, a tendência é de baixa. Porém, por mais que nós estejamos em uma tendência de baixa, mas a linha vermelha estiver abaixo do nível de 75, cara, poxa, essa tendência de baixa então é fraca. Percebe que o preço, inclusive aqui, cara, ficou andando mais lateral. Até o momento em que o indicador percebeu uma força no preço e aí a linha vermelha foi acima do nível de 75. Nós tivemos então uma pancada dentro da tendência de baixa durante todo esse período, até o momento em que o ARUM novamente demonstrou fraqueza dentro da tendência de baixa. Percebe que a linha vermelha foi abaixo do nível de 75. E aí o preço de fato, olha, começou a andar de maneira mais fraca, certo? Mais lateral. E como eu disse também, cara, nós podemos utilizar esse cruzamento que o ARUM faz para cima do nível de 75 como sinal de entrada dentro dos nossos setups. Então percebe que aqui, olha, a linha vermelha cruzou para cima do nível de 75, isso poderia gerar um sinal de entrada de venda dentro do setup que nós estivermos criando. Nesse caso, né, seria então um sinal de venda dentro do nosso setup. Mas sinceramente, cara, eu não gosto de utilizar esse indicador ARUM linha para gerar sinais de entradas, tá? Na realidade, eu utilizo o indicador ARUM linha apenas para confirmar a tendência e a força da tendência. Então, eu poderia utilizar o indicador ARUM oscilador em conjunto ao indicador Pivot Point no método Leandro Storm, né, que foi o primeiro indicador que eu mostrei a vocês nessa aula. E aí é aquela história, preço acima do Pivot Point, eu vou acreditar na tendência de alta. Se o ARUM verde estiver acima da linha vermelha e além disso estiver acima de 75, eu vou acreditar na força da tendência. E aí, inclusive, cara, como ponto de entrada, eu poderia até mesmo utilizar a minha coloração algoritmo Pill Trader, porém na versão 2, né? Então eu mudaria aqui, olha, em propriedades para a versão 2 da minha coloração. E aí, cara, as mínimas
mínimas das velas azuis eu poderia utilizar como pontos de entradas de compras, entendeu? Poderia estar fazendo ali operações curtas nas mínimas das velas azuis. E quando o preço for abaixo, todas as linhas do pivot point, tendo o ARUM confirmando a tendência de baixa, demonstrando que a tendência de baixa tem força, eu poderia estar utilizando as máximas aqui, olha, das minhas velas vermelhas, da minha coloração algoritmo PillTrader, para estar executando as minhas operações de vendas, entendeu? Repito, cara, eu não estou entregando um setup pronto aqui, né? Seria necessário testar isso de maneira minuciosa, através de backtests manuais, depois fazer testes em conta demo, depois em conta real, para aí sim termos as estatísticas de um setup como esse. Eu estou apenas compartilhando ideias de como nós poderíamos criar um setup com os meus indicadores favoritos. No caso agora, eu falei sobre o indicador ARUM linha. E agora, vamos ao quinto indicador, média móvel de FIA ao cubo. Cara, eu já mostrei na aula de hoje, né, as médias de 17, 72, 305 e 610. Porém, aqui nós temos a grade completa de médias móveis de FIA ao cubo. Eu já gravei um vídeo completo sobre essas médias móveis aqui no canal. Quem ainda não assistiu, cara, está aparecendo agora um card no canto superior direito com o link desse vídeo. Assiste lá e depois volta aqui, ok? Então, cara, não é segredo para ninguém que eu gosto de utilizar essas médias móveis dentro dos meus setups. Então, quando nós temos as médias cruzadas para cima assim, olha, na sequência correta, significa então que nós temos pura tendência de alta. Quando as médias não estão na sequência correta, como é o caso aqui, olha, elas não estão nem cruzadas para cima, nem cruzadas para baixo, nós acreditamos na lateralização. Nós ficamos de fora nesse caso, certo? Nós não compramos nem vendemos. E também, é claro, quando as médias cruzam todas para baixo, como por exemplo aqui, nós passamos a acreditar na tendência pura de baixa, porque elas estão cruzadas para baixo na sequência correta. Eu já expliquei esse funcionamento para vocês no vídeo gratuito aqui do canal sobre as médias móveis de FIA ao cubo. Então, cara, você pode dentro do seu setup utilizar essas médias para identificar a tendência, utilizar o difusor de fluxo que eu já mostrei para vocês na aula de hoje para confirmar a tendência, ou então o indicador ARUM oscilador. Poderia também utilizar, né, o Stop ETR como ponto de entrada, por exemplo, aquele de desvio de 10 com período D1. Olha. Então, por exemplo, as médias demonstraram tendência de baixa para a gente e o preço encontrou resistência aqui, poderia ser dentro do seu setup um ponto de entrada de venda, certo? Por exemplo, também as médias estão cruzadas para cima na sequência correta, demonstrando tendência de alta. Se o preço bate no Stop ETR verde, você poderia dentro do seu setup utilizar ele como um ponto de entrada de compra. Se você achar que o Stop ETR está muito longo com esse desvio, você poderia ajustar, por exemplo, colocar desvio de 5 e testar, veja se faz sentido dentro do seu setup, entendeu? É apenas uma ideia que eu estou passando, mas o fato é que as médias móveis divididas por FIA ao cubo são excelentes para a criação de um bom setup. Por conta disso que a média móvel de FIA ao cubo faz parte do meu top 5 indicadores. Cara, eu sei que a lista de 5 indicadores acabou, mas eu não poderia deixar de citar o meu indicador favorito, o Parabolic SAR. Ele é muito importante para que eu o colocasse em uma lista, já que esse indicador mudou tudo para mim no Day Trade. Foi com base nesse indicador e também no Price Action que eu criei o método PillSAR. Eu também já gravei uma aula completa onde eu vou nos mínimos detalhes de como eu gosto de utilizar o indicador Parabolic SAR. Vai estar aparecendo um card no canto direito agora da sua tela. Assiste essa aula, cara, que você vai conseguir entender como esse indicador mudou o meu jogo no Day Trade, tá beleza? E agora, cara, presta atenção. Eu vou te entregar um setup completo utilizando o Parabolic SAR e muito mais no desafio Método PillSAR 3.0. 3 dias para destravar o setup PillSAR 500. O link para você participar gratuitamente e destravar esse meu setup do método PillSAR está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu vou te esperar lá, tá beleza? Serão 3 aulas completas e gratuitas. Ok, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Percebe que eu tenho mostrado nos últimos vídeos como você pode criar os seus próprios setups. Então eu espero que isso agregue no seu operacional do dia a dia no Day Trade. E cara, vem muito mais por aqui nesse canal. Mas para você acompanhar tudo isso, você precisa deixar o seu like, se inscrever nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.
Cara, hoje eu venho te convidar para participar do desafio Método Pulsar 3.0, 3 dias para destravar o setup Pulsar 500. Serão 3 aulas 100% gratuitas com um único objetivo. No final do desafio você vai receber o setup Pulsar 500 completo, pronto para mudar o seu jogo no Day Trade. Na primeira aula vamos focar totalmente no gráfico, utilizando Price Action objetivo, Parabolic SAR e as médias móveis de fio ao cubo, para que assim você enxergue as tendências e reversões de forma clara e objetiva, sem achismos, ok? Na segunda aula vamos montar juntos uma carteira de estratégias e robôs para que você possa atacar o mercado de várias frentes ao mesmo tempo, aumentando assim, cara, as suas chances de sucesso no Day Trade e também, é claro, protegendo o seu capital. E na terceira e última aula vamos concluir o objetivo do desafio. Você vai destravar o setup Pulsar 500, vai receber todas as configurações, o passo a passo e as estatísticas desse setup, 100% gratuito, sem pegadinhas. Você vai receber esse setup que faz parte do meu método Pulsar. E tem mais, quem participar das 3 aulas ao vivo vai ter a chance de receber um super bônus eterno, cara, algo que eu nunca ofereci antes e que pode transformar completamente a sua jornada como trader. E para garantir a sua vaga é muito simples, toque no link abaixo e se inscreva agora. Só quem estiver inscrito no desafio será avisado quando as aulas começarem. Então vem comigo, cara, e participe do desafio Método Pulsar 3.0, 3 dias para destravar o setup Pulsar 500.